O que eu quero é que conta a história. Que conta a história. Hoje aconteceu algo raro. Um jornal tradicional discutiu abertamente com o ministro do STF. O jornal Estadão criticou mais uma vez o Supremo Tribunal Federal por ultrapassar seus limites. Logo em seguida, o presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, escreveu um artigo defendendo a Suprema Corte e sugerindo que o jornal está ajudando a criar um clima ruim. Daqui a pouco, é capaz de o Estadão ser incluído no inquérito das fake news. O artigo de Barroso parece ter o DNA petista. Ele menciona várias coisas boas que o Supremo fez e dá a entender que quem não concorda com as suas decisões não gosta da Constituição, logo, são antidemocráticos. Lembrando que o discurso petista é o mesmo, substituindo apenas Constituição por pobres. Trata-se de um artigo mistificador, do início ao fim. É como se estivesse tentando confundir as pessoas com seu artigo. O problema é que Barroso passa muito tempo se elogiando em um texto longo, sem abordar as críticas importantes feitas pelo jornal. Ele não fala sobre a investigação interminável das fake news e sobre alguns ministros falarem demais fora do tribunal. Às vezes, em encontros pagos por empresários interessados em ações na corte. Sobre esse último ponto, o ministro tenta se esquivar da responsabilidade, dizendo que a atenção se deve à transmissão das sessões. O presidente do STF parece achar que está lidando com pessoas bobas. O artigo de Barroso é importante por dois motivos. Primeiro, revela a má-fé e a ideia de ser melhor do que as outras pessoas, declarando o complexo de superioridade do ministro. Segundo, mostra que o texto do jornal Estadão perturbam as pessoas no poder e, por isso, são úteis. O texto de ontem do Estadão elogia o ministro Edson Fachin por dizer algo óbvio. O juiz segue a lei, não cria a lei. O autor do editorial provavelmente esperava que o artigo de Barroso fosse publicado logo depois do dele, para que os leitores pudessem comparar suas opiniões. Por último, de forma engraçada, seria interessante pensar como seria se pessoas que checam os fatos mediassem o debate entre o jornal e o ministro. O ministro apresenta uma série de fatos verdadeiros para criar sua versão da história, que não se encaixa com a crítica do jornal, que ele chama de ódio institucional. Os checadores provavelmente concordariam com o ministro por não conseguirem entender o nível subterrâneo do seu discurso. Então poderiam chamar o editorial do Estadão de fake news, uma expressão de mil e uma utilidades e largamente usada para desacreditar críticas de opositores. E por falar em críticas a opositores, a galeria com fotos de ex-presidentes da República no Palácio do Planalto foi atualizada e Lula foi visitar e não gostou do que viu. Ele não gostou das legendas nas fotos de Michel Temer e Bolsonaro. Ele queria que a história fosse contada do jeito dele, ou seja, de uma forma que ele acha melhor, mesmo que não fosse exatamente como aconteceu. Ele diz que Temer se tornou presidente por causa de um golpe e que Bolsonaro venceu as eleições com mentiras. O que eu quero é que conta a história. Que conta a história. A Dilma foi eleita, foi reeleita, e depois houve impeachment por um golpe. Depois disso aqui não foi eleita. Isso aqui tomou posse em função do impeachment da Dilma. Tá? Depois disso aqui foi eleita em função das mentiras. É isso que tem que contar. Michel Temer criticou a fala que Lula fez a respeito do impeachment de Dilma Rousseff e que ele está tentando dividir as pessoas. Em uma entrevista ao jornal O Globo, Temer disse que foi uma declaração infeliz de Lula. Ora, as palavras de Lula deixaram muitas pessoas na política chateadas, especialmente os amigos do ex-presidente Michel Temer no MDB. Atualmente, o MDB de Temer apoia o governo de Lula, ou seja, os golpistas do MDB mantêm o governo Lula de pé. O partido, que está em cargos importantes no governo Lula,
nos ministérios de transportes, planejamento e cidades, ficou muito chateado com o que foi dito e como isso poderá afetar a relação entre eles com o governo. Olhando para o futuro, em 2026, há especulações sobre a possibilidade da retomada da aliança entre o PT e o MDB, como aconteceu com Dilma e Temer, com o governador do Pará, Helder Barbalho, sendo mencionado como um possível vice para ajudar Lula a ser reeleito. É importante lembrar que o MDB, que tem muitas prefeituras no país, lidera 855 delas e é um pilar fundamental para a governabilidade do governo Lula. Junto com o PSD, o partido do ex-presidente Michel Temer tem um papel importante na política e está no comando de cerca de 37 milhões de pessoas, que o PT já está de olho, o que é uma grande parte da população do Brasil. Bom, aqui vai uma pergunta. Se Lula diz que Temer chegou ao poder por um golpe, de onde então veio o ministro Alexandre de Moraes, que é o principal aliado de Lula? Ora, Moraes foi escolhido por Michel Temer. E que legenda você acha que deveria ter na foto de Lula no Palácio do Planalto? Deixa aí nos comentários.